Jin Yu Jin Wu Jan San Pema Ge Sar Dong Po La Yat Sen Chö Gi Nyu Drum Nye Pema Je Sun Ran Kor Du Kan Dro Man Pe Kor Je 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 Su Da Dro Che Jin Jin Lam Chir Je Su So Guru Pe Ma Si Je Hum War Jin Yu Jin Ub Jan San Pe Ma Ge Sa Dong Po La Yan Sen Chö Gin Yu Drum Nye Pe Ma Jun Ne Je Sun Dran Kor Do Kadro Man Pe Kor Che Che Je So Da Drup Che Jin Je Lap Che Je So So Guru Pe Ma Si Je Hum Hum War Jen Yu Jin Ub Jan San Pe Ma Dong Po La Yat Sen Chö Gin Yu Drum Nye Pe Ma Jun Ne Je Sun Dran Kor Du Kan Dro Man Pe Kor Che Che Je So Da Drup Che Jin Je Lap Che Je So So Guru Pe Ma Si Je Hum Hum War Jen Yu Jin Ub Jan San Pe Ma Ge Sa Dong Po La Yat Sen Chö Gin Yu Drum Nye Pe Ma Jun Ne Je Sun Dan Kor Du Kan Dro Man Pe Kor Che Che Je So Da Drup Che Jin Je Lap Che Je So So Guru Pe Ma Si Je Hum Sanje Chodan Sokchi Chodan La Janchu Bardu Dani Chapsu Che Tangi Jinso Jipe Sona Drova Pinchir Sanje Drupa Je Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chapsu Che Dangi Jipe Sonan Chinrula Pinche Sanje Drupa Sho Sanje Chodan Sochi Chonan Manjan Chu Bardu Dani Chapsu Chi Dangi Jinsu Jipe Sonan Chinrula Pinche Sanje Drupa Sho. Então, é, o som eu acho que tá bom, né? Mais ou menos o som. Deu umas falhadas. Deixa eu ver aqui, peraí. Será que é aqui? Acho que a falhada que deu foi problema mais de conexão do que som mesmo. E agora? Legal. Tá bom? Tá bom. Joia. Depois vocês me avisem. Então, a gente está fazendo essa viagem completamente improvável, tirar um tempo para olhar o que um texto do ano de 1300 tem para oferecer para nós nos dias de hoje, né? Depois dessa loucura toda que é a nossa vida. E mais do que isso, de alguma forma é algo que a gente está conseguindo fazer há um ano, o que é mais improvável ainda, porque é um texto que não está disponibilizado em língua portuguesa e é um texto muito pouco conhecido, de um mestre muito pouco conhecido.
Outro dia eu estava conversando com um praticante do SEB de Belo Horizonte, e ele estava me contando que estava ouvindo o ensinamento da Roshi John Halifax, e ela estava citando o Muso Soseki, e aí ele entrou no Google, e aí apareceu na Bodhisattva o estudo que a gente está fazendo aqui, né? Então, uma coisa super improvável de acontecer e a gente conseguir manter, né? Então, eu mesmo fico impressionado com esse elemento terra que não sei bem de onde é que aparece, mas a gente está aqui, né? E a gente agora está entrando na terceira e última parte desse texto, que faz um ano que a gente começou. As partes elas podem ser vistas de uma forma independente, ainda que a gente perca um pouco da riqueza da linguagem, né? A quantidade que ele oferece. Elas tratam de jogo de visões que é progressivamente mais sutil, né? Se nas partes anteriores a gente começou olhando questões do mundo, depois questões mais internas, agora é como se ele transcendesse isso e tentasse buscar o que é que está constantemente presente no meio das alegrias e tristezas e doenças e saúde e vida e morte, vida e sonho e estar desperto e sonha, o que está para além disso que a gente reconhece como sendo o mundo aparente, o mundo cotidiano, né? Será que tem alguma coisa? Então o trecho que a gente vai começar a olhar, na verdade, é toda a fonte de inspiração dessa terceira parte, é o que ele vai chamar de base da natureza original. É um nome bonito. E isso ressoa muito com o que, se a gente tem acompanhado, por exemplo, o que o Lama Santen tem trazido, ressoa de uma forma muito próxima com a maneira como ele tem apresentado, isso que não é um ensinamento dele, mas se a gente for olhar o ensinamento do Buda, a gente for olhar mesmo mestres contemporâneos, esse termo que em sânscrito se chama Pratitya Samuppada, da originação dependente, ele é muito presente, porque ele nos ajuda a mostrar como que as coisas estão entrelaçadas, né? Como que elas estão toda hora se apoiando umas às outras e que nada está separado, ninguém está isolado no fundo e nem na superfície, e que a gente precisa se dar conta disso, né? Como se dar conta que a gente está o tempo todo interconectado, que a gente está o tempo todo tomando coisas por base para fazer outras, né? Então, o texto que a gente vai começar a olhar hoje, né? E daqui até o final do livro são mais ou menos uns 30 capítulos, mas eles são bastante curtos. A gente vai ver 3 desses capítulos hoje, eles não chegam até uma página cada um, né? Então, pela profundidade do próprio ensinamento que ele começa a convidar a gente a olhar, não tem como ser alguma coisa muito longa, porque não é uma coisa filosófica, não é uma coisa racional, discursiva simplesmente, mas é algo que ele vai convidar a própria experiência da gente a se aproximar disso. E tem um aspecto muito bonito nisso, que é o fato da gente estar chegando agora na profundidade de olhar essas questões, se a gente tomar por base o nosso interlocutor, que o nome do texto é Diálogos e um Sonho. Então, o diálogo tem 2 pessoas conversando. A outra ponta dessa conversa é a pessoa que fica ali fazendo as perguntas no início de cada capítulo, né? Que era o imperador do Japão da época. É como se a própria compreensão dele tivesse amadurecido ao longo desse diálogo, que provavelmente não aconteceu de uma sentada só, né? É pouco improvável que eles tenham se sentado uma vez, assim, tomado um chá e aquilo tenha dado o livro inteiro, né? Como o Surangama Sutra e outros textos enormes, que é improvável que aquilo tenha saído de uma vez só, né? Mas é como se a própria maturidade, o próprio amadurecimento dele fosse levando ele a fazer perguntas mais profundas, né? Então, no início ele estava perguntando coisas que nos interessam da vida, né? Como é que a gente paga as contas e a prosperidade? E eu quero ter prosperidade e o budismo parece que não... Como é que o budismo olha para isso? O início do texto era um pouco aí, né? Pega a gente no lugar que a gente está.
E ali dentro ele vai, então, andando para trás, né? Andando para dentro. Então aqui ele está agora convidando a gente a olhar para algo que a gente não necessariamente dá tempo de perceber, mas que quando a gente começa a olhar, a gente vê que aquilo acontece o tempo inteiro, que é essa noção de base, né? Ele vai chamar de base da natureza original, mas mais do que isso é a noção de que a gente está o tempo todo procurando por uma base. Então ele usa essa imagem, né? Os textos trazem essa imagem. É como se a gente estivesse procurando um chão o tempo todo. E o que a gente vai chamar de samsara é essa experiência de que o chão dos nossos pés ele se abre o tempo todo. Nunca tem um chão que seja efetivamente firme. Não é só areia movediça, é que de repente ele como que desaparece. O Trungpa usava essa imagem, né, que o samsara é como essa experiência que a pessoa é arremessada de um avião em direção ao solo, sem paraquedas. Ele dizia que essa era a notícia má, mas a notícia boa é que a gente nunca encontrava um chão final que a gente pudesse se esborrachar e terminava ali, porque o chão sempre se abria depois de um tempo, né? Às vezes meio rápido, às vezes demorava mais, mas o chão sempre acaba se abrindo. Então não tem um chão que a gente esteja pisando que em algum momento ele já pareça, no mínimo, sem graça, para não dizer que ele já não parece mais o chão que a gente quer pisar. Então, no budismo tem essa noção de ser senciente, que é uma expressão que a gente repete muitas vezes, né? Seres sencientes. Uma das traduções dessa expressão significa seres em movimento, que estão sempre buscando um chão, né? Quase uma terra prometida em algum lugar, né? Essa imagem de seres sencientes, né? Seres em movimento. A gente vai olhando um pouco para trás, a gente vai vendo os nossos movimentos de buscar um chão. Porque aquele chão ele não era necessariamente um chão de um terreno, assim, de um loteamento, né? Então, esse chão é uma coisa muito mais sutil. Ele vai vir na forma de uma estrutura de vida, ele vai vir na forma dos relacionamentos, ele vai vir na forma dos ideais, ele vai surgir de muitos jeitos, né? Esses chãos, eles vão surgindo e eles meio que vão ficando não tão sólidos quanto eles pareciam, né? Aí surge essa expressão originação dependente. Então, a gente não pensa muito a respeito, porque é como se a gente olhasse de um jeito muito ingênuo, né? A gente olha, está tudo pronto. Mas aqui a originação, a gente chegou lá e estava pronto. Eu cheguei lá, aquela pessoa era assim, eu chego do meu trabalho é assim, eu chego na minha casa é assim. Então aquilo surgiu, não sei quando, mas é assim. Agora aqui eles adicionam a palavra dependente. Não tem nada que a gente veja, toque, cheira, sinta e assim por diante, pensa que não seja dependente. Dependente do quê, meu Deus? É dependente da gente mesmo, né? É dependente da nossa mente. Então, originação dependente não tem nada que a gente aponte que a gente não está ali dentro também. A gente não possa perceber o fato de que tem um componente interno nosso que faz aquilo ficar com aquela cara. Então, a originação dependente nos ajuda a olhar isso, né? A gente está mais dentro das coisas do que a gente imagina. Então, originação dependente, por exemplo, a gente toma os 12 elos, aquilo o tempo todo. É interessante olhar essa noção de base, porque, por exemplo, a gente toma por base que hoje é quarta, né? Se a gente toma por base que hoje é quarta, a gente diz, bom, amanhã é quinta. Quinta-feira é dia de... Bom, aqui na esquina tem uma feira, toda quinta-feira. Então, quinta é dia de fazer a feira ali, dos produtores. E quinta tem tal coisa. Aí vem alguém e diz, não, mas amanhã é sexta, não é quinta. Ai, sexta. Bom, já é o final de semana, eu tenho um aniversário para ir no domingo, nem comprei o presente ainda. Aí qualquer coisa que a gente pega, aquilo é uma base para nós. A gente não pensa desse jeito, conscientemente, mas aquilo é uma base que a gente usa para ter qualquer outra ideia. A gente funciona assim. O que o Buda se deu conta é que a gente funciona desse jeito. Só que isso que a gente toma por base é um risco na água, né? É uma alucinação, muitas vezes.
A gente não acha que é uma alucinação, a gente vai levar uns 10 anos, muitas vezes passado alguma coisa, para se dar conta. O dia que a gente estava com a cabeça, o dia que tomou aquilo por base, para então fazer outra coisa. Então a gente toma por base coisas que não são muito confiáveis. Essa que é a questão. Então aqui, se a gente for olhar dentro do trajeto que a gente está percorrendo, a gente começa com uma base que parece que é externa, grosseira, aí a gente começa a olhar para uma base que é interna, sutil. Nos 12 elos, a gente vai ver que no 7º elo, essa base que a gente usa para construir coisas na nossa vida é uma sensação de gostar ou não gostar. Isso é quase humilhante de pensar, né? Que a gente é capaz de resumir tudo a uma sensação. Mas é assim que acontece. Essa sensação, ela não necessariamente é algo que a gente está muito consciente dela, porque tão pronto ela brota, a gente já gera uma inteligência de apego e de proteção a ela, né? E aquilo então se torna o upadana, que é o 9º elo. Mas a base que a gente tomou foi uma sensação que a gente cruzou o olhar com uma pessoa e aquela pessoa nos pareceu confiável, uma sensação que a gente olhou para uma atividade e a gente se sentiu bem se imaginando realizando aquela atividade como uma identidade nossa que a gente gostaria de contar para os outros e se apresentar e fazer a nossa carreira ali em cima. Mas brotou no início, se a gente rebobinar um pouco o filme, surgiu uma sensação no momento. Aquela sensação foi uma base que a gente tomou, um elemento terra. Isso é um pouco assustador, né? Aquilo foi um elemento terra para nós, para poder pensar coisas que foram se tornando progressivamente mais complexas e grosseiras, né? Então a gente, no momento, gosta de cozinhar, gosta de comer. Começa assim, né? A pessoa gosta de comer, daí a pessoa gosta de cozinhar. Por que eu não vou fazer isso na minha vida? Começou com uma sensação. E aquilo estrutura um restaurante, daqui a pouco estrutura alguma coisa, né? Começou com uma sensação. Então, o que é a base, né? Então, samsara é essa contemplação que a gente vai fazendo de que bases que a gente vai escolhendo e a gente vai vendo que essas bases, elas na verdade são ventos internos, elas surgem como movimentos de energia, que a gente não tem muito controle sobre esses movimentos, né, esses impulsos. E esses movimentos de energia surgem apoiados em visões de identidades e de rótulos que a gente vai colocando nas coisas, né? Isso vem um pouco misturado. Mas isso é o que a gente toma por base para se mexer, basicamente, né? Para se mover. Só que aqui, o Muso Soseki, ele está convidando a gente agora a tentar perceber uma base que é uma base que ela não necessariamente está evidente na superfície das coisas, mas ela é uma base que é como se ela funcionasse como um fundo que está presente, independente de alegrias e tristezas e felicidades e sofrimentos vão oscilando, né? Ou seja, as nossas bases movediças vão se mexendo, aquela base está ali. Então isso ele vai chamar de base da natureza original. É como se o caminho como um todo ele fosse procurando fazer com que a gente amadurecesse uma espécie de cansaço assim com as bases transitórias e fosse migrando para então reconhecimento, a busca do reconhecimento dessa base que não muda, que ele vai chamar de base da natureza original. É como se fosse um convite a gente ampliar a nossa base. Não é que a gente vai dinamitar a base que a gente está, ou a gente tem que se livrar dela, mas a gente precisa ampliar a base de onde a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, se a base ela é puramente uma emoção perturbadora, a, a base é uma base um pouco asfixiante para nós. A gente sente ela assim, né? O quanto que a gente consegue ampliar essa base, né? O quanto que a gente consegue recuar com ela, né? Então, aqui ele faz esse convite para a gente recuar a base, tanto quanto a gente puder.
a gente vai percebendo que isso vai acontecendo um pouco pelo tempo de vida, né? A gente vai vendo que coisas que na infância, adolescência e assim por diante, a gente vai vendo aquelas bases, mas muitas vezes o lugar que a gente está é mais difícil, porque é tipo o peixe dentro da água tentando se dar conta que está dentro da água. É muito insuspeito, né? Mas aqui ele faz esse recuo. Como que é recuar o olhar para a base da natureza original? Então surge essa pergunta, porque é como se as duas primeiras partes do texto tivessem produzido um pouco uma sensação de necessidade de ampliar a própria noção de base de onde a gente está enxergando as coisas. Então aqui ele vai começar com essa pergunta, né? Se as bases que a gente vai ver do Sansara, elas são flutuantes, elas são estreitas, o que é uma base ampla? O que é a base dessa natureza original? Natureza original aqui é um sinônimo para a natureza de Buda, para a natureza da mente, né? Aí começam a surgir essas expressões que a gente vai ver dentro do dialeto do budismo tibetano. Mas aqui, nessa forma como ele apresenta do Zen, ele usa a natureza original. Então agora começa um diálogo. A gente vai começar a olhar para ele hoje, mas ele não vai se esgotar, porque toda essa terceira parte ela gira em torno da contemplação dessa base ampla. Isso é muito interessante, porque isso deveria, no fundo, ser aquilo que inspira a nossa própria prática. Por exemplo, se aquilo que a gente toma por base da nossa aspiração do caminho é controlar a mente ou se livrar de algumas emoções, aquilo é muito pequeno. Não que aquilo não seja importante, é completamente necessário, mas é muito insuficiente. Se a gente estivesse dentro do sonho querendo manobrar o sonho, e aqui ele está querendo que a gente acorde. Uma outra coisa, né? A base da natureza original. Então, a pergunta que o imperador do Japão faz é isso. Bom, mas e a base da natureza original? O que é? E aí ele dá uma resposta até comprida para uma pergunta dessas dentro da imagem que a gente tem do Zen, mas ela ao mesmo tempo é um pouco secreta, né? Então ele diz assim, a pergunta é, o que é a base da natureza original? Aí ele diz assim, palavras e imagens comuns não são capazes de representar aquilo que é anterior à separação de sagrado e mundano, iluminado e deludido. Nem mesmo os ensinamentos transcendentais são capazes de se aproximar, porque não cabe um conceito. Porém, para guiar as pessoas ignorantes, ela é chamada por nomes como base da natureza original. A grande questão, a face original e o mestre. Todas elas apontam para a mesma coisa. Então é interessante isso, porque o fato da gente nomear a natureza original já é porque a gente não está vendo. Então, ao invés da gente se vangloriar por infintar, a gente deveria olhar com mais cuidado, porque a gente está nessa categoria aqui que já não está entendendo nada e precisa que tudo seja muito desenhado. Aí tem que desenhar para nós, a gente está nessa categoria. Todos esses termos, eles apontam para a mesma coisa. Sagrado, mundano, iluminado, deludido, são noções estabelecidas provisoriamente, com cada momento de pensamento que passa. Com o fluxo de sucessivos momentos de pensamento, essas noções ilusórias assumem uma realidade falsa e enganam a mente. É por causa desse engano que a base da natureza original é obscurecida. Tem uma diferença muito grande da gente olhar para a situação externa e dizer, bom, eu sou um ser confuso, ignorante, que não tenho chance, mas eu vou aqui fazer a minha chamatazinha, minha praticazinha, e se melhorar um pouquinho, me dou por satisfeito.
Isso é como se fosse uma aparente humildade, né? Mas é muito diferente da gente parar e tentar, mas como que é, por que que eu vejo que as coisas são separadas se elas, no fundo, não são? Os textos estão dizendo, os mestres estão falando, porque parece que é. Onde é que, o que que eu não estou enxergando? Aí a gente começa a andar para dentro. Aí a gente fica mais perto de simplesmente perceber noções ilusórias. A gente vê as coisas como se estivessem separadas e elas não estão. Aí ele diz, isso engana a mente. Mas é só isso. É por causa desse engano que a base da natureza original é obscurecida. Então, a própria forma como a gente se coloca, começa, ela diz muito sobre o quanto que a gente vai enxergar também. Então ele vai dizer, isso aqui são sucessivos momentos de pensamento. E essas noções ilusórias, ou seja, esses pensamentos, eles parecem realidade para nós. Eles assumem uma realidade falsa. É muito interessante perceber isso. Por exemplo, se a gente está sozinho em casa, nem precisa estar sozinho, né? Mas vamos supor que a gente esteja. E aí a gente está esperando uma notícia de alguém que deveria ter nos ligado, ou mandado mensagem, ou avisado que chegou seguro em tal lugar, ou que vai se atrasar, e a gente não recebe a tal da mensagem. A gente começa a ficar nervoso. Aí aqueles pensamentos começam a invadir a nossa mente, dominam, sequestram completamente a nossa atenção. Daqui a pouco a gente está ligando para a polícia, de tanto que a gente acredita naquele fluxo incessante. Aí, de repente, a pessoa diz, não, eu fiquei sem bateria, eu não tinha, fiquei sem conseguir carregar, até que eu consegui, tá aqui, tá tudo certo. Aí a gente vê para onde a gente foi. Boa parte do nosso samsara é só isso. A gente não encontra aquilo em algum lugar. Aí aqui ele está convidando a olhar para dentro, né? E ver isso. E como atravessar isso? Essa é a pergunta que ele nos coloca, nos convida, né? Então esse é o primeiro, a base da natureza original. Aí vem o segundo. Aí ele começa a usar outros termos, né? Natureza búdica e a base da natureza original. Então tem essa pergunta. Existe alguma diferença entre aquilo que é chamado na base da mente ou natureza búdica nos ensinamentos e isso que você vai chamar então de base da natureza original? Aqui é como se fosse uma questão mais técnica, né, que ele está perguntando. Porque ele já ouviu que dentro das muitas tradições budistas esses termos surgem, né? Então ele responde assim: as escolas doutrinárias, elas se referem à mesma coisa, do ponto de vista dos ensinamentos plenamente revelados do Mahayana. Aqui, escolas doutrinárias, é interessante essa especificação que ele faz, porque é uma abordagem do caminho que privilegia o conhecimento e o estudo, como se fosse privilegia a catalogação da estrutura dos ensinamentos, né, e o aspecto lógico daquilo. Então ele vai chamar isso de escolas doutrinárias, porque não vão necessariamente colocar ênfase e energia, dedicação em mergulhar no silêncio e poder perceber em primeira pessoa, perceber aquilo de forma direta. Quando isso começa a acontecer, é natural que se a gente tem muitas palavras e muitas explicações, aquilo mais atrapalha a gente do que... Então, no início, a vastidão de instruções, elas são úteis porque a nossa mente está ávida, né? Ela está querendo consumir aquele conhecimento, né? Ela se alimenta, ela se deleita em ficar pensando sobre o budismo, os conceitos. Ele vai chamar isso a perspectiva das escolas doutrinárias, mas aquilo é insuficiente. Quando a gente olha assim, a gente começa a criar muitas palavras diferentes e muitas formas de explicar, em que elas são corretas, mas elas não vão necessariamente brotar de uma experiência direta. Então ele tenta explicar um pouco isso. Ele diz assim: então as escolas doutrinárias, elas se referem à mesma coisa,
do ponto de vista dos ensinamentos plenamente revelados do Mahayana. No entanto, as escolas doutrinárias ensinam que com o surgimento de um único instante de delusão, ocorre uma separação temporária entre os seres comuns e os Budas. E é desse ponto de vista que elas discutem a base da mente e a natureza búdica. Então, isso aqui é uma afirmação muito interessante, porque ele está dizendo que nessa abordagem tem nós, aqui a turma que está confusa, e tem os Budas que já chegaram lá. Tem um nós e eles. Então, eles estão liberados, nós aqui estamos no Sansara. É como se essa abordagem ela revelasse uma tendência que a gente pode ver dentro da gente, né? Só que isso não é a forma mais elevada de olhar para as coisas, por incrível que pareça. Então ele vai dizer, dessa forma, a sua posição é diferente da escola Zen, que sustenta que a base da natureza original precede qualquer separação entre os seres comuns e os Budas. Não tem átomo de Buda, né? Não tem átomo de Sansara também. Quando uma pessoa desperta para a base da natureza original, então todas as coisas, desde a natureza búdica, a base da mente, Tathagata Garbha, a talidade, a natureza do Dharma, de que as escolas doutrinárias tratam, mas também a terra, as montanhas, os rios, as lajotas, as pedras, tudo que é percebido pelos seres comuns, participam da base da natureza original. Não há necessidade de atribuir significado especial ao rótulo base da natureza original. É como ver a base da natureza de Buda nos rios, nas montanhas, na grama, nas lajotas, nas pedras, nos seres comuns. É como não olhar de uma forma estreita, mas de uma base ampla, né? Se a gente olha daquela forma que ele descreveu anteriormente, aqui nesse 62, é como se tivesse uma separação entre o Sansara, nós aqui, e o Carnaval que acabou de passar, enfim, é o ápice disso, parece, e a liberação, que é uma outra coisa. Então é como se tivesse tudo muito definido, tudo muito determinado, e não tem espaço para que as coisas possam ser vistas ali de dentro. Tem que abandonar um para conseguir outro. E aqui ele está dizendo que não, que quando esse insight ele surge, essa separação não existe mais. Isso é uma contemplação também. O quão julgador a gente pode ser, né? Aqui a gente vai ter que atravessar essa mente julgadora. Aí tem... É rápido, né? Eu acho tão interessante isso aqui, porque é curto, mas é muito denso, porque tem muita informação, né? Então vem a verdadeira forma da base da natureza original. Então agora a pergunta é muito boa. Ele diz assim: embora seja dito que todas as pessoas possuem inerentemente a base da natureza original, todos os seres têm a natureza de Buda, e que ela é plenamente realizada em cada um de nós, ninguém nunca viu a sua forma. Onde ela está localizada? Ela está no corpo ou ela está na mente? Ou ela seria todo o corpo-mente, a base da natureza original? Ou ela está em algum lugar, separada do corpo-mente? Então, aqui, isso dentro da categoria dos ensinamentos, isso é muito profundo, porque, por exemplo, a gente pensa, todos os seres têm natureza de Buda, mas a gente tem uma lista dos seres que a gente não é nem dúvida, a gente tem certeza que não tem como ter. Aquilo está muito arraigado dentro de nós. Tem seres que a gente concedeu a bênção de ter na natureza de Buda, mas depois a gente revogou e tirou delas. Não, não, você não tem mais. Você tinha, você não tem. Você aprontou, você perdeu. Então, quando a gente vê essa noção de Samaya,
que são os votos, o voto de ver todos os seres com a natureza de Buda, aquilo é praticamente impossível, na perspectiva comum, aquilo é praticamente impossível da gente manter, né? É muito impossível. Por quê? Porque a gente fica procurando dentro de um comportamento a natureza de Buda, né? A gente fica procurando dentro de um comportamento do corpo, ou a gente fica procurando aquilo dentro de um comportamento da mente, a natureza de Buda. Então é como se aquilo tivesse uma forma que pode ser vista com o corpo, ou aquilo tivesse um trejeito específico, ou aquilo então tivesse dentro de um pensamento específico que a pessoa pode ter. Por isso que a gente não consegue enxergar, porque a gente fica procurando uma forma, a gente fica procurando onde é que ela está dentro do outro. Aí dentro de nós a gente tem um checklist de posições de mente ou de posições de corpo que aparentemente estão mais próximas e outras que estão mais afastadas. Como ver isso, né? Como ultrapassar isso? Como se em certos corpos a natureza de Buda está presente, em outros corpos não. Se aquele corpo assume uma posição, se veste de um jeito, aí não tem. Mas se ele se vestir, se comportar daquele jeito, aí pode ser que tenha a natureza de Buda. Então aqui ele está brincando um pouco com isso, né? Como olhar para isso, né? Diz assim, o antigo mestre disse, sem deixar o lugar onde está, ela é eternamente límpida e serena. Ao buscá-la, saiba que ela não pode ser encontrada. Isso aqui é um koan para a gente meditar, né? Sem deixar o lugar onde está, ela é eternamente límpida e serena. Ao buscá-la, saiba que ela não pode ser encontrada. A base da natureza original não está no corpo-mente. E não está fora do corpo-mente. Isso aqui é muito do Zen, né? O mestre Dogen dizia que Zazen é deixar cair corpo, não é atingir alguma coisa, é deixar cair. Soltar, né? É um soltar. A gente vê que é complicado soltar. A gente diz, não, eu vou soltar, mas eu vou guardar só um pouquinho para ver como é que é. A gente tem regiões que a gente não vai soltar, assim, de primeira. A gente vai soltando aos poucos, até tem partes nossas que são arrancadas, né, pela vida. Mas aqui é sentar e soltar corpo-mente. Por isso que essa expressão ela surge tantas vezes, né? Sentar e soltar o corpo, as disposições de corpo, as imagens do corpo, qualquer coisa, né? Mas soltar a mente também. Não está no corpo, mas não está fora do corpo e mente. Não é correto dizer que todo o corpo-mente constitui o local da natureza original. Como se a gente pudesse localizar, assim, pegar uma lupa e achar, né? A natureza original, ela não é um ser senciente, nem é um ser não senciente. Ela também não é a sabedoria dos Budas e dos sábios. Porque se fosse quem não tivesse aparentemente aquela sabedoria, não teria natureza de Buda. Também não funciona, né? Então ela também não é isso. Porém, dela, ou seja, da base da natureza original, nasce a sabedoria dos Budas e dos sábios. O corpo, mente de todos os seres e todas as coisas, incluindo todas as terras do mundo. Isso é bonito, todas as terras do mundo, isso é muito profundo, porque tudo aquilo que a gente já tomou por terra na nossa vida, todos os pensamentos, ideias alucinadas que a gente já teve, assim, projetos curiosos, né? Enfim, todas as terras do mundo, elas são
Elas nascem da natureza original. É como se aqui ele estivesse convidando a gente a fazer como se fosse uma prática de purificação de tudo aquilo que a gente tomou por terra e acabou se desenterrando, né? Aquilo acabou não andando como terra. Aqui ele está convidando a gente a como que fazer essa prática da absolvição suprema, né? Olhar todas as terras que a gente já tentou se apoiar, que a gente construiu como terra, e a gente vê que elas mesmas são surgidas da base da natureza original. Elas não têm culpa de terem parecido uma terra para nós. Por esse motivo, ela é temporariamente chamada de base da natureza original. Temporariamente, porque se ele dissesse definitivamente, ele estaria então dando início a uma possível disputa ali de termos enfim, chegamos a alguma coisa definitiva. É simplesmente uma palavra para apontar uma experiência, né? Por isso que ele usa temporariamente. É quase como a gente comer uma comida muito gostosa e que enquanto a gente não come, a gente fica tentando, a gente fica ouvindo o que as pessoas vão descrevendo para nós, do que parece o sabor. Mas depois que a gente prova, a gente só quer ficar com a experiência, né? A palavra naquele momento não faz muito sentido, né? É temporariamente. O Sutra do Diamante, que o Lama sempre cita, né? É a base uma das bases do Diálogos em um Sonho, o Sutra do Diamante. Então ele diz assim: o Sutra do Diamante afirma: todos os Budas e o Dharma da mais perfeita e mais elevada iluminação de todos os Budas surgem desse Sutra. Do Sutra do Diamante. O Lama está sempre lembrando exatamente isso. Essa sabedoria prajna, a damantina, é a base da natureza original. O Sutra do Diamante é o texto, o ensinamento que abre essa compreensão, né? Prajna. O Sutra da Completa Iluminação afirma: toda pureza, talidade, iluminação, nirvana e as perfeições fluem da perfeita iluminação. A perfeita iluminação é a base da natureza original. O Sutra do Samadhi do Lótus afirma: os 37 honrados do reino adamantino residem no castelo da mente. O castelo da mente é a base da natureza original. Mahavairocana Buda, Vajrasattva e todos os outros dos 37 honrados, ou seja, Budas, mencionados nos ensinamentos esotéricos, residem no castelo da mente. Saiba que o maravilhoso princípio da talidade, todos os Budas e Bodhisattvas dependem da base da natureza original. Quanto não seriam ainda mais inseparáveis dela, então, todos os seres sencientes imundos, tanto puros quanto corrompidos? É como se fosse o único caminho possível de harmonizar as visões do mundo, as visões para cima e para baixo, de certo, de errado. É a única forma de acomodar tudo é a compreensão da natureza original. Qualquer outro ponto de vista, ele vai sempre parecer contraditório. Então é como se fosse a pacificação completa, né? A compreensão desse lugar de existir, desse lugar de enxergar as coisas, né? É como se ele nos convidasse a se interessar, pelo menos isso, né? Se a gente guardar isso assim como algo que pode parecer muito exótico, né? Muito estranho, mas se a gente guarda essa noção da base ampla da vida da mente, né? Como uma coisa realmente grande, isso já é muito. Então, semana que vem a gente vai olhar mais um trecho, né?
Eu não quis entrar no próximo porque o próximo é maior que esses três juntos aqui, né? Então a gente ia ter muito material, assim. Mas esse aqui já, ao longo dos dias, se vocês tiverem tempo, vocês podem voltar e ler um pouco e contemplar um pouco essas palavras aqui da natureza original. Isso vai gerando uma marca interna muito favorável na gente, de guardar a possibilidade de uma base mais ampla da gente viver, da gente olhar para as coisas, né? É como se ele estivesse convidando a gente a olhar de uma perspectiva muito ampla, mas muito transcendente, que vai transcender certo e errado, bonito, feio, vai transcender as categorias que a gente tem, que a gente usa no dia a dia, né? E que elas são sempre contraditórias, porque daqui a pouco o que era horrível já não parece tão horrível, o que parece bom daqui a pouco já é um pouco, já dá trabalho, né? Aqui ele convida a gente a recuar um pouco mais de onde a gente está olhando, né? Se a gente olhar, o caminho todo pode ser visto desse jeito, né? É como se fosse um caminho que a gente progressivamente vai ampliando a forma da gente olhar o que a gente já está enxergando, né? Eu nunca tinha me dado conta que as coisas, então, essas emoções são assim e que as coisas se constroem desse jeito. A gente vai tendo uma sensação de alargamento interno. Isso é muito interessante, né? Esse alargamento, como se as paredes fossem expandindo. Então, isso é o resultado, né, aqui da contemplação que ele sugere, né? Tá rolando até pipoca aí, Paiva? Eu gostei dessa. Eu me senti no cinema aqui agora. Não é pipoca, é melancia. É melancia. Legal. Não, hoje deu plateia aqui em casa, tu viu só? Poxa, que honra, hein? Que honra. Plateia internacional ainda. É, que legal. Quando a tradutora? Como? Quando a tradutora? Ah, sim, hoje, né? Tem que contratar para disponibilizar aqui. Então, gente, eu queria, enfim, também deixar um tempinho para a gente conversar e ouvir um pouco de você se isso de alguma forma fez sentido, né? Se faz sentido. E fica esse desafio, assim, da gente fazer esse exercício de olhar, né? Oi, Guta. Oi, pois olha só, na tutoria que a gente teve, né, aquele dia no sábado, eu Sim, eu te também falei tenho. isso, eu te falei assim, porque nem todas as pessoas emanam a natureza de Buda, né? E tu não falasse nada, mas Eu não consegui ouvir, nem todas as pessoas. emanam a natureza de Buda. Ah, sim. Pois é. Aí depois eu vim para casa, né? E aí nas minhas contemplações eu me dei conta do seguinte: não é que as pessoas não emanam, nem todas as pessoas emanam, é que eu vejo de algumas pessoas e por razões kármicas eu não vejo de outras, né? Uhum. Era isso que eu queria falar, porque de repente fica meio, talvez fique meio teórico assim para todas as pessoas têm a natureza de Buda, aí eu tenho o voto de todas as pessoas, mas aí algumas pessoas é mais fácil de ver, né? E para mim, e outras é mais difícil. Aí eu pensava que as que ficam difíceis para eu ver é porque elas não estavam emanando, mas não é isso, né? Sou eu que não estou vendo, né?
É que a própria noção de natureza de Buda, ela vai se transformando para a gente com o tempo, né? Por exemplo, à medida que a gente vai estudando, vai praticando, vai contemplando, a imagem interna que a gente tem do que é a natureza de Buda, ela também vai se transformando. Ela não é uma coisa estática para nós. E aos poucos é como se ela fosse ficando mais próxima de uma compreensão de uma liberdade cósmica que a gente tem de construir realidades e ficar preso nas realidades que a gente mesmo constrói. Então, ela vai estar menos necessariamente numa dimensão de comportamento ou de atitude, e mais no fato de que a gente constrói realidades que a gente não consegue encontrar elas dentro das coisas que a gente vai enxergar de fato, sabe? Então, é a gente dentro de casa construindo realidades assim, ou montando, dizendo, bom, aqui esse sofá ele vai ficar assim, e aqui isso aqui hoje é uma sala de TV. Mas daqui a pouco acontece alguma coisa, diz, não, a gente desiste, isso aqui vira um quarto com cama. Daqui a pouco a gente desiste, não, isso aqui vira um escritório. Daqui a pouco a gente diz, não, chega, não quero mais. Uma outra coisa, o tempo todo isso está acontecendo, né? Então, é a evidência da natureza de Buda, ela vai ficando clara no fato de que a gente vai construindo os mundos que a gente vai viver dentro. Só que a gente não vê. A grande questão é que a gente não enxerga isso. Isso é o samsara. O não ver isso é o samsara. Progressivamente está um pouco mais percebendo isso, isso já é o processo do caminho acontecendo para nós, né? É que o que eu digo assim de emanar é porque tem pessoas que é mais um nível assim de sentir, né? Sentir que a pessoa emana uma profundidade, uma paz, uma coisa boa, né? Mas aí isso é meio no nível do gosto não gosta ainda. Mas é uma coisa leve, é que algumas pessoas emanam uma coisa muito leve, e isso que eu É chamo verdade. de ver a natureza de Buda. É verdade. Isso acontece. A gente pode se enganar também. A pessoa pode ser um charlatão também, né? Sempre tem um monte aí, né? Então, a gente não... Na visão budista, é como se esse critério, ele não necessariamente fosse o mais importante, sabe? Porque ele é como se fosse muito escorregadio. Aí o que uma pessoa sente, a outra pessoa talvez bata o olho e pensa, isso é roubada, cilada, assim, fuja. E cada um enxerga uma coisa, sabe? Então o fato de cada um enxergar uma coisa, isso é a natureza de Buda, né? Mais do que eventualmente a sensação aquela, né? Como se fosse um pouco menos místico, né? Mas ainda assim isso faz sentido, com certeza. Quem já esteve na presença do Dalai Lama vê que aquilo não é uma coisa comum. Aquilo não é comum. Aquilo é realmente muito desproporcional, assim, né? Dalai Lama humano ali é só braço e perna, assim. O resto é muito estratosférico. Muito estratosférico. Então tem uma... É como se essa qualidade de estar desperto tivesse muito viva, né? Muito magnética, né? Muito impressionante. Muito impressionante. Obrigado, Gustavo. Eu é que agradeço. Oi, Tu gente. falou... Oi, oi. Desculpa, fala. A Guta matou o Puja hoje, eu acho, né? Tá bom.
Oi, 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 oi. beleza. O, fala um pouquinho dessa parte que você falou assim, não tem culpa de terem aparecido como terra. É porque aqui é como se ele estivesse convidando a gente a ter um outro olhar, né? Por exemplo, a gente pode olhar com um olhar de que a gente apostou todas as nossas fichas numa coisa e aquilo deu muito errado, e se a gente tivesse sido mais esperto não teria acontecido. A gente pode carregar uma culpa, né? A gente pode carregar um julgamento muito pesado, assim, né? Não só sobre a gente mesmo, mas sobre os outros, né? Isso é bem provável que isso aconteça, né? Mas aqui é como se ele convidasse para é como se fosse um olhar mais terra, né? Justamente por conta da expressão que ele usa, que é assim, a gente está o tempo todo buscando uma terra, alguma coisa que pareça estável, que a partir daquilo a gente possa fazer alguma outra coisa e dali seguir a vida, né? Então, tudo é uma terra para nós. Essa cadeira para mim aqui que eu estou sentado, ela é minha terra agora. Daqui a pouco eu vou me levantar dela, ela vai deixar de ser. Então, esse computador aqui é minha terra. Se cair a luz ou se ele travar, minha terra vai balançar. Tipo, pô, eu estudo, como é que fica? E o pessoal lá? A gente está cheio de terra para todo lado, né? Que a gente toma o fato do computador estar funcionando, que tem internet, a gente consegue estar aqui fazendo. A gente, quando está dentro de alguma coisa, não vê o que está por trás, que está permitindo a gente estar ali fazendo aquilo. A gente não vê as camadas anteriores, porque o movimento que nos ocupa agora do dinamismo da coisa, está conversando, daqui a pouco tem não sei o quê, oculta um monte de coisas. É como se a gente fosse uns adolescentes grandes, assim, em que a gente não vê o tanto de coisa que está sendo sustentado para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo, né? Então tem muita terra por trás do que a gente está fazendo, né? Agora, nesse momento. E então é como se ele convidasse a gente a olhar nessa noção que a gente toma as coisas por terra. Aquilo pareceu sólido para nós, aquela pareceu confiável, né? Então aquilo pareceu confiável, mas as coisas nos deixam na mão. É assim que é o samsara, as coisas vão nos deixar na mão, né? As pessoas vão nos deixar na mão, a comida vai nos deixar na mão, a música vai nos deixar na mão, o filme vai nos deixar na mão. Isso é assim. Mas não é necessariamente horrível, isso é uma constatação de que não vai ter uma estabilidade perfeitamente harmônica como a gente gostaria, porque a pessoa do lado, o perfeitamente harmônico dela já é bem diferente do nosso, ou um pouco diferente do nosso, e assim vai. Não tem como conciliar tudo isso de uma forma grosseira, assim. Não tem como. Aí, esse olhar da Terra é o fato de que em Avidya, a gente já está buscando uma terra fora, né? No segundo elo, a gente está buscando uma marca mental como uma terra para nós. No quarto elo, a gente está buscando um corpo. No quinto elo, a gente encontra o corpo. Ali, os sentidos físicos, o corpo é a nossa terra. Aí a gente vai ter uma sensação por terra. A gente está sempre buscando isso. Então, aqui é como se fosse uma absolvição desse processo, porque a gente vai seguir fazendo isso, inevitavelmente, né? Provavelmente o budismo vai nos deixar na mão. Não o budismo em si, mas a forma que, o resultado que a gente espera do budismo vai nos deixar na mão. É do tipo assim, pô, mas eu estou meditando, já deveria estar mais, assim, melhorzinho, né? A gente já deveria ter menos emoções disso ou daquilo. A gente tem aqui, isso é o deixar na mão. A gente tem expectativas, né? Elas estão embutidas nas nossas terras. Aí aqui ele está convidando a gente a absolver isso, né? Começar com a gente mesmo. Tudo aquilo que a gente já tomou por terra, a gente só conseguiu olhar para aquilo como terra, porque atrás tinha uma base de natureza de Buda que ajudava a gente a ver aquilo como terra, senão a gente não ia ver aquilo como terra, né? O engano tem natureza de Buda por trás. Dizer assim é fácil, né? Mas a prática é tentar encontrar isso, né? É tentar ver, tentar perceber, né? Nossa. Obrigada, querido. É,
E, Patrícia, Oi, Henrique. Oi, pessoal. boa noite. Boa noite. Então, essa última parte do texto é que me deixou mais confusa, digamos assim, porque a princípio eu entendia, né, a natureza de Buda, né, ou essa natureza livre da mente, assim, fazendo uma analogia como se fosse um espaço amplo, né, e essa liberdade que você mencionou, capaz de criar, né, as realidades, os mundos em que nós vivemos, as nossas percepções, tudo. Mas aí quando ele fala que não dá para localizar e que ela não está no corpo-mente, daí eu fui, uai, mas está onde então? Né? Porque no meu entendimento, essa liberdade do espaço, né, dessa mente búdica, estava justamente na mente, né? E aí, quando ele fala isso, até me pareceu uma noção meio mística, assim, sei lá, né? Aham. Então, daí fiquei viajando aqui, tentando imaginar, tá, mas é uma tendência, acho que a gente tem, né, de localizar, né, de, tá, mas onde é que é? É aqui, é De aqui, pegar, né? aham. Então eu fiquei meio aérea nessa parte, assim, não sei se tu poderia explicar um pouquinho mais. Mas eu acho que a ideia é ficar meio aéreo mesmo, porque é como se ele estivesse desidratando a nossa conexão e encontrar aquilo como tendo um corpo determinado, sabe? É como quase um koan, né? Da gente procurar e não encontrar. Mas a energia de procurar e nos colocar de uma forma aberta a procurar é que é a prática, né? Mas se a gente disser que a gente encontrou, aí a gente começa a ter problemas, porque a gente vai dizer, mas aí tem alguma cor? Aí começam a surgir aquelas perguntas estranhas, né? Aquilo tem alguma cor, tem alguma forma, tem algum tamanho? Tá mais para cima ou mais para baixo? Aí tá mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo. Aí, sabe, não encaixa, porque é uma qualidade, não tem como dizer que tem um corpo nesse sentido, mas é como se ele estivesse usando a forma como a gente lida com as coisas. Elas têm tamanho, elas têm forma, elas têm cheiro, elas têm início, meio e fim, é tudo aparentemente muito determinado. Mas aqui ele está convidando a gente a olhar para dentro, né? Então, no Prajna Paramita se diz que as coisas são não nascidas e não cessam. Isso é muito estranho, né? Mas o não nascido significa que a gente não consegue determinar com exatidão quando foi que aquilo começou de verdade. É tipo como construir uma casa. A gente diz, bom, quando foi que começou a construir a casa? Foi quando eu contratei o pedreiro? Foi quando eles bateram o nível? Foi quando colocou a primeira pedra do alicerce? Foi quando eu comprei o material? Foi quando tive o desenho da arquiteta, do arquiteto? Ou foi quando, enfim, eu abri a porta, abri a chave, abri a porta e entrei na casa? Quando foi que começou? É difícil. A gente não consegue de fora para dentro determinar. Aí a gente diz, não nasce e não cessa. Quando que a casa deixa de ser a nossa casa, né? Às vezes a gente tem a sensação que a casa segue sendo a casa, mas a gente está dentro da casa e não está mais vendo a casa. Aí a gente está vendo a casa, mas não está vendo. Às vezes a gente está dentro da casa e é convidado a sair da casa. Aí a gente pega a casa, guarda dentro da bolsa, chega lá na outra casa, abre e leva junto, tira ela para fora, né? Não cessa. Então é difícil dizer quando é que começa, quando é que termina. Aquilo não é preto no branco, né? Então aqui ele começa a convidar a gente a olhar que nada é tão exato quanto a gente gostaria. Não é exato. As coisas também parece que terminam, mas não terminam, porque elas seguem reverberando, né? Elas reverberam dentro da gente, elas reverberam nas relações, nas lembranças, elas seguem repercutindo. Elas não nascem e não cessam. Então, ou seja, essa noção de ter uma forma específica, ela, à medida que a gente vai olhando com cuidado, ela vai ficando difícil, sabe? E isso fica interessante porque é como se essa mente que procura o tempo todo julgar
e dizer que isso aqui está totalmente errado, isso aqui está totalmente certo, aquilo começa a explodir. Porque não tem como estar 100% errado e nem 100% certo. Sempre é um pouco contraditório, as coisas sempre são misturadas, sabe? Então é uma visão de complexidade das coisas, né? A gente vai ver que as visões extremistas, elas tentam passar uma motosserra na realidade e dizer assim, isso aqui é desse jeito, isso aqui é desse outro jeito, e acabou, não tem mais conversa, não vamos inventar moda. Vocês não viajem. É um empobrecimento cósmico, assim, de pensar, né? Não tem espaço para nada muito complexo, não tem espaço para nada que aparentemente não caiba dentro de um quadrado que é bem delimitado, né? É um sofrimento escrito, né? Então aqui ele tenta convidar a gente a viver nessa complexidade, assim. As coisas são mais entrelaçadas que a gente imagina, né? Elas não se resolvem do jeito que a gente gostaria também, né? Mas elas estão ali. E a natureza de Buda no meio disso tudo. O paradoxo disso é que a gente começa a olhar para essas coisas e aí vai chegando na natureza de Buda sem perceber, sabe? É um pouco esse o exercício que ele faz. Porque a gente, quando começa a pensar essas coisas, o lugar de onde a gente está olhando já é bem mais ampliado, né? Bem mais alargado. Então, ele já é bem mais agradável de viver dentro, né? Obrigada, Henrique. Obrigado a você. Ups. É. O Márcio está aí? Oi, tô aqui. Oi, Márcio. E aí? Eu acho que é isso mesmo. Você escreveu aqui. Eu acho que aquele tipo de coisa que a gente faz as perguntas e não vai achar uma resposta de modo lógico, né? Como diz o próprio texto, palavra inventada para dar um nome, né? Temporariamente. Natureza original, primordial. Não. No fim, o nome não vai mais importar, né? Mas o nome parece muito importante porque a gente não está enxergando direito. Aí o nome é importante, mas depois a gente não precisa mais. A gente, quando chega na praia, desliga o GPS. Já chegou. Não precisa ficar com o GPS na beira da praia, né? A gente desliga. Não faz mais sentido o GPS ali, né? A gente já chegou. Queria comentar aqui que às vezes eu fico assim espantado, porque a gente vai lendo, estudando, é uma coisa tão grande, tão além da compreensão, assim, que pensando assim, nossa, não tem. Tudo que a gente vive é uma delusão e o que a gente se interessa no mundo tem um propósito último, que é a iluminação, né? Daí surge essa vontade assim, nossa, vou pro retiro, viver em retiro, eu vou me interessar por filme, por coisas do mundo, mas ao mesmo tempo, onde eu ouvi falar assim, é interessante a gente saber das coisas do samsara para poder ajudar os seres, né? Esse é o contraponto, pelo menos, essa é a justificativa. Mas é uma coisa muito grandiosa, né? Não, a gente já tem, né? Primordial, a gente é a manifestação disso, e eu fico pensando, a gente fica observando, encontra chamata e vai surgir essa percepção, né, que a gente carrega ela. Tento deduzir dessa forma. Só me abrindo aqui. Legal. Uhum. É que se a gente vai fazer um retiro, tem o Sansara do retiro. O Sansara do retiro, ele parece que é diferente, mas ele não é. Porque
que no Sansara do Retiro a pessoa come, a pessoa descansa, a pessoa faz as atividades ali, ela tem que fazer um pouco de faxina, e o potencial criativo da mente de construir realidade e ficar preso, ele segue intacto. Então a gente começa a criar os sansaras que vão surgir naquele ambiente específico, né? Então não tem muito para onde fugir, sabe? Agora, é claro que se a gente está sem muito tempo, sem muito espaço na mente para que essas perguntas possam surgir, se aprofundar e os insights surgir, claro, aí é um pouco mais, aí fica mais desafiador realmente, né? Então, se a gente tem, se é possível, né, uma que seja um tempo de prática que a gente consiga fazer que seja para encharcar um pouco assim o mundo interno daquilo, já é alguma grande coisa, né? E uma aspiração de quem sabe num certo momento que for possível simplificar um pouco a vida, mas o simplificar aqui ele está ligado a ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de espaço interno, na verdade, né? A questão é espaço interno, de que essas perguntas, esses questionamentos, eles eles fiquem por mais tempo na nossa mente, né? Mas isso não significa que a gente para de fazer outras coisas. A gente faz outras coisas, enquanto faz essas outras coisas, a gente segue pensando sobre aquilo, né? Esse é o desafio. Porque se a gente para com tudo, não vai resolver. Não vai resolver, né? Então a questão é como que a gente faz o que a gente faz, mas consegue manter umas perguntas ali dentro, consegue manter um olhar ali dentro, né? A gente faz o que a gente faz. Isso o Zen é muito bonito no Zen. No budismo tibetano não tem tanto essa ênfase, né? Tem uma coisa ritualística, enfim, do caminho, né? No Zen também é tudo muito ritualizado, mas é como se esse aspecto mais terra, assim, do cotidiano, ele fosse muito evidente, né? A pessoa cozinha, a pessoa come, a pessoa faz as suas coisas, e a pessoa atinge iluminação, acontece o quê? A pessoa vai lavar a louça, a pessoa vai cozinhar, vai varrer o chão. Sabe, eles desromantizam o processo. Isso é muito necessário, né? Isso é muito necessário. Tem até um livro que chama, né? Depois da iluminação, lavar a roupa suja, uma coisa assim, né? Porque é isso. A gente fica imaginando um filme de Hollywood, né? Que vai ter uma glória, né? É tipo um show, assim, aí tem um palco, e as pessoas aplaudindo. Não vai ser isso. Não vai. É muito mais normal e ordinário do que a gente imagina, né? É muito legal. Oi, Henrique. Oi, Boa noite. boa Me noite. não sei nem se tem alguém na minha Sim. frente. É o seguinte, você fala, né, você falou que é preciso atravessar a mente julgadora, né? Aí, assim, eu te pergunto, você atravessar essa mente julgadora, você se despir de todos os conceitos culturais, tudo, né? Que a gente é jogado, assim, nesse mundo, né? E já vem um pacote, né? Não é verdade? De cultura, né? As questões econômicas, tudo. A educação, tudo que nos é imposto, né? Então eu acho que a gente se fixa nisso, né? Achando que é isso. E então assim, eu acredito. Eu estou te perguntando, é isso? É você ir além disso tudo, sabe? Disso tudo que nos é imposto, do significado, sabe? Que a gente dá as coisas, né? De tudo. Eu acho que é você se despir totalmente, né? Se despir, não. Eu não sei se esse termo seria esse termo que eu, né? Eu acho que é isso sim. Mas a sensação que eu tenho é que se a gente começa a dizer que é isso, então a gente cria um propósito de vida cósmico e a gente pode tornar isso uma coisa muito grande. E aí aquilo pode virar talvez uma meta, sabe? Então
Eu acho que a gente talvez fizer metabhavana já vai ajudar um monte, sabe? Uhum. Porque é como porque, na se a verdade, gente pensasse menos e, ah, e praticasse mais. tentasse ter uma experiência direta mais próxima, menos Entendo. cognitiva, sabe? Com certeza, é verdade. Eu sei disso, eu sei que é isso. Eu não tenho dúvidas que é isso mesmo, sabe? Porque se você faz isso, né, que você falou, você está se prendendo da mesma forma, né? Uhum. Não Pois tem nada é. que a gente não consiga ficar preso. Uhum. Nada. A gente não precisa de nada para ficar preso. Olha, bonito. Sem chão, né? Totalmente sem chão. Aí a ciência tenta muito fazer isso, né? Dar chão para gente, né? A ciência. Uhum. Mas mesmo um aspecto místico pode ser o chão para algumas pessoas, né? Da mesma forma que para Isso. algumas a ciência, para outras o misticismo pode ser Uhum. igualmente válido, né? Uhum. Mas eu não pensei assim nessa questão mística, não, sabe? Eu pensei algo além disso, entendeu? Que atravessa isso. Não, é isso. Só que se a gente estruturar isso de uma forma cognitiva muito forte, aquilo pode ser que se transforme num obstáculo para a gente. A gente pode reificar aquilo, né? Porque aquilo vira uma coisa, então, talvez um pouco intransponível. Ou talvez a gente comece a pensar demais sobre aquilo e aí a conversa não vai ter o poder de atravessar a teia de significados. Ela não consegue. É como se aquilo viesse por um processo que é mais de ampliação da visão, que é mais intuitivo, silencioso, sabe? Uhum. Eu entendo. Uhum. Obrigada, querido. Muito obrigada. Obrigada. Estava com saudades. Fim do mês eu tô aí. Pois é, eu estou sabendo. É, Estou aguardando. tá aí. Que bom. Obrigada, querido. Boa noite. Um beijo, boa noite. Beijo. E aí, Tamara? Oi, Henrique, oi, gente, boa noite. Eu acho que ficou meio tarde, né, Henrique? Se você achar que não dá mais, tudo bem. Pode ser. É? Uhum. Tá, é porque assim, eu demorei até para levantar a mão, porque eu não sabia se valia a pena falar, mas se você achar que vale, é tipo meio que um exemplo que eu acho que eu vivi, assim, que talvez pode ser interessante para tentar entender melhor essa coisa da natureza de Buda ou da base da natureza primordial. Talvez você possa explicar melhor como é que é isso. É assim, ó, há uns 2 anos atrás, no meio da pandemia, eu conheci uma pessoa que ela tinha sido encontrada na rua e foi hospitalizada, ficou com uma sequela, né, uma sequela grave, não conseguia falar nada e ficou com uma dificuldade de andar, ficou com o lado esquerdo, direito inteiro paralisado. E ela andava com bastante dificuldade e não falava, então ninguém sabia quem ela era. E ela ficou internada no hospital. E aí, na hora de ter alta, teve que ir para um abrigo, porque não tinha familiares, ninguém encontrou a pessoa. E ela ficou assim por anos e anos. E aí, quando eu conheci essa pessoa, a impressão que eu tive é que ele não compreendia nada do que a gente falava, e ele dava a impressão assim, de ser um aspecto meio sujo, ele só reclamava, ele pedia cigarro toda hora, ele tinha esse vício. E ele andava com muita dificuldade, mas ele andava sem nenhum apoio, sem bengala nem nada. E eu acho que a impressão que eu tive dele é que ele era tipo um coitado, assim, eu fiquei com pena dele, porque ele estava num abrigo, não tinha nenhum parente, enfim, estavam cuidando dele, mas a gente fica com aquela impressão, né, de que a pessoa está se sentindo largada. Aí agora, depois de 2 anos e meio, eu encontrei ele de novo e eu tive uma outra impressão dele, sabe? Ele não estava mais conseguindo andar sem apoio. Na verdade, ele está andando muito pouco, ele usa mais a cadeira de rodas mesmo. Então, ele piorou em termos motores, mas eu achei que ele estava com uma cara bem melhor, assim, e dava a impressão de que ele estava entendendo mais, mesmo sem conseguir falar, né? Até as pessoas que cuidavam dele diziam que, às vezes, ele ficava agressivo.
mas a agressividade que ele tinha era que quando alguém queria fazer com que ele fizesse algo que ele não queria, por exemplo, se quisessem dar banho nele, ele não queria tomar banho, ele pisava no pé das pessoas. Mas ele não era agressivo, ele estava querendo mostrar que ele não queria fazer aquilo, né? Eu achei aquilo, foi assim, achei incrível, assim, ele conseguiu uma forma de não machucar as pessoas e de impor a vontade dele, né? E, assim, para mim, ele estava com um aspecto bem mais limpo. Eu não sei se ele estava realmente num lugar onde... Porque mudou o lugar onde ele estava. Então, talvez agora ele estivesse sendo mais bem cuidado. Mas eu tive a impressão de que ele estava sendo, assim, por mais que ele não tivesse nenhum parente, ele estava abandonado, mesmo assim, estavam cuidando muito bem dele. E ele tinha conseguido parar de fumar, né? Ele não pedia mais cigarro. Ele já estava há anos sem fumar. Há anos, né? Sei lá, alguns meses sem fumar e não estava mais pedindo, coisa que ele pedia antes. Então, para mim, eu tive a impressão de que mesmo que ele tivesse pior motoramente, não conseguia mais andar, ele estava muito melhor em termos de qualidade de vida, assim, essa é a impressão que eu tive. E aí, assim, dá a impressão de que agora ele estava manifestando a natureza de Buda, mas, na verdade, ele tem a mesma natureza de Buda que ele tinha antes, né? Talvez eu que não enxergasse, né? Que nem a Guta falou, talvez antes eu não estava preparada para enxergar. Então, o que eu acho é que talvez tenha mudado o meu olhar, talvez que porque eu tenha agora ouvido mais os ensinamentos e agora eu acredito, ou tenho mais fé em coisas que eu não tinha antes, agora talvez eu consiga ver mais as qualidades dele, coisa que eu não via. Aí eu acho, talvez, que não sei, né? Talvez essa coisa de ver as qualidades seja quando a gente consegue ver a natureza de Buda do outro. Que é quando a gente consegue manifestar o nosso amor, que é ver a qualidade dos outros, a gente consegue ver a natureza de Buda dos outros. Ou a base da natureza primordial, né? E aí eu fiquei pensando, então, será que o que é a natureza de Buda? Eu acho que não é nem o meu olhar que viu as qualidades dele e também não é a qualidade que ele manifestou. Eu fiquei pensando que podia ser essa interação entre o meu olhar e as qualidades dele. E que isso mudou também, porque essa mudança talvez, porque ele não era, eu não olhava ele dessa forma em 2020. Agora eu olhei, essa mudança talvez pudesse ser essa coisa da luminosidade, de ter esse potencial de mudar toda hora. E talvez se eu ver ele daqui a alguns anos de novo, talvez eu ache que ele não é tão incrível assim, talvez ele seja menos, ou talvez ele tenha piorado e eu acho que ele esteja ruim de novo. Ou o meu olhar pode ter piorado, sei lá, por algum motivo eu posso ter me afastado dos ensinamentos. Aí eu não sei, eu achei que pudesse ter alguma coisa a ver com isso. Uhum. Eu acho que tem mesmo. Mas não dá para localizar, né? Não dá para saber o que é. É meio que tudo ao mesmo tempo e é... Aí também fiquei pensando no que você falou da energia do Dalai Lama, assim, que é uma coisa muito mágica, que é uma coisa que eu acho que a gente percebe também com o Lama. Todo mundo percebe essa energia do Lama, né? Mas eu acho também que é a gente, porque a gente, enfim, estuda o budismo, é aluno dele, acha ele o máximo, mas outras pessoas talvez não achem essas coisas, né? O Lama na fila do supermercado, ele é só mais um cliente. É isso. Mas não é qualquer pouco divertido, mas é, né? Pois é. Obrigado, Tamara. Obrigada, Henrique. Obrigada, gente. Obrigado. Tá, a gente vai então se despedir, gente. Fazer dedicação. Os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lutou sobre Chizamdin Sasum Chapa Peldro Jucho não Adam Hidraudo Sungede Show.